Meus irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 105. A partir de hoje nós iniciamos mais uma peregrinação num Salmo, Salmo 105 dessa vez. Como percebe, é um salmo mais longo do que os que nós temos trabalhado. O salmo tem 45 versículos, percorreremos esses 45 versículos hoje. Faremos uma prova de 700 metros, iremos até o versículo 7. Semana que vem vamos avançando até findarmos no verso número 45. E esse salmo, ele tem nos ajudado muito a entender as obras de Deus, ou como tem o tema, talvez na sua Bíblia deve ter, na minha aqui tem, em negrito assim em cima do salmo, tem assim, as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. E eu penso que é assim, um pouco disso que o salmo está trabalhando, embora fale sobre outras coisas. Ele está falando sobre as maravilhosas obras que Deus tem operado em Israel. Aqui leia-se o povo dele, o seu povo. Então ele está falando de você e de mim, que você possa não só olhar para a história de Israel e ver Deus lá, operando na trajetória deles, livrando, ajudando eles a superarem os obstáculos, direcionando eles no caminho que eles deveriam percorrer, acompanhando ao longo dessa trajetória. Mas Deus não faz isso apenas com um povo do passado chamado Israel. Deus faz isso sempre com aquilo que se chama seu povo. E se você é povo de Deus, tenha certeza que Ele continuará a fazer obras maravilhosas em nossas vidas e através de nossas vidas. Por essa razão, eu entendo que esse salmo é propício. A gente já deu muito consolo, através de alguns salmos que são consoladores, que trazem muito conforto ao coração. Eu quero que você agora comece a olhar para as obras de Deus e também extrair consolo, refrigério e força nessa passagem. Diz assim, Salmo 105, verso 1, irei até o 7, que diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Vamos orar uma vez mais? Baixe sua cabeça e peça para que Deus fale ao seu coração. Peça para que Deus lhe dê a atenção necessária, porque lá em 1 Coríntios 14 diz assim, que a edificação, ela passa pela compreensão. Então, se a gente ficar meio que voando aqui, ficar meio que pensando no que você vai resolver amanhã, na música que está tocando, às vezes a gente está tão azada, molesta, tem que ser de 18 horas no domingo. Mas Deus há de nos dar grandes histórias, grandes experiências, através das experiências que vivemos hoje. Vamos orar? Ore para que Deus fale o seu coração e a gente saia daqui ricamente edificado pela sua gloriosa palavra. Bendito Deus, nós louvamos o teu nome, porque não existe nada mais importante para nós num momento como esse do que estarmos aqui. Tem tanta coisa boa que poderíamos estar fazendo num momento como esse. Nós poderíamos estar passeando com a nossa família, que era uma coisa maravilhosa. Nós poderíamos estar entre amigos, numa boa conversa, apreciando uma deliciosa comida, que também é maravilhoso, é muito especial. Nós poderíamos estar adiantando algumas coisas do trabalho na semana, afinal de contas isso nos ajudaria a não ter tanta coisa para fazer na semana. Mas não existe nada melhor do que estar aqui numa noite como essa, porque estar aqui é estar na presença do Senhor, escutando a tua voz, é estar adorando ao Senhor, é estar cultuando ao Senhor, é estar entre irmãos na comunhão preciosa, é estar desfrutando daquilo que o Senhor nos chamou a desfrutar. E eu te oro para que esse momento seja revestido de uma atenção mais que especial em meio às distrações que são comuns na nossa caminhada. Às vezes coisas extraordinárias que acontecem,
Às vezes coisas comuns do dia a dia, são as atividades do amanhã, às vezes é o celular que toca, as necessidades fisiológicas, enfim, Deus da glória, dá-nos uma atenção bem especial, afinal de contas é a tua palavra, é a tua voz que está sendo exposta, para a glória tua, para a alegria nossa, ajuda-nos nisso, te oramos no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu batizei esse meu sermão da noite como um povo que eu vou trazer as respostas. Na verdade, eu creio que o autor aqui traz essas respostas para essa minha frasezinha aí que não completei. Então, um povo que ela vai perpassar pelo menos 4 pontos aqui que nos ajudarão, que o povo que é de Deus, ele vai atentar para algumas coisas na sua caminhada. Deixa eu só compartilhar com você uma historinha que certa vez escutei e acho que é cabível aqui. Conta a história que um vendedor ambulante, ele vai oferecendo seus utensílios lá para vender, e conta que ele encontrou uma senhora e certa vez ele disse assim: minha senhora, eu tenho aqui linhas, eu tenho agulhas, eu tenho alfinetes, eu tenho presilhas, eu tenho zíperes, eu tenho grampos, eu tenho pente, eu tenho escova, eu tenho tudo que a senhora precisar. E aquela senhora, meio que abusada com aquele rapaz falando com ela, a senhora respondeu de bate pronto. Ela disse assim: eu não preciso de nada disso que o senhor falou aí. Sabe por quê? Porque eu já tenho tudo o que preciso. Aquele rapaz, muito sagaz, como todo vendedor é, né? Aquele rapaz voltou para ela e disse assim: então, que tal a senhora comprar esse meu livro de orações para agradecer a Deus por não lhe faltar nada? Eu acho que é um ponto aqui importante para a gente começar a nossa discussão. É que às vezes nós temos muita coisa mesmo, e nem nos deparamos ou nem ponderamos para observar e agradecer por todas essas coisas que realmente temos. Eu espero que a gente possa refletir isso, ou pensar nisso, à luz do verso 1 a 7, que na verdade a gente tem muito, Deus tem nos dado muito, a gente tem agradecido pouco. Meus irmãos, um povo que, a primeira coisa, vamos lá, foi aí não? Acho que não está indo aqui não. Então, Emanuel, me ajuda aí, viu? Vê aí, opa, então foi. Um povo que agradece e divulga, essa é a primeira coisa que eu queria que você aprendesse. Você faz parte do povo de Deus, essa é a primeira coisa que do verso 1 a 3 ele vai nos mostrar. Presta atenção, eu estou no verso 1, verso de número 1 diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Pega a sua parte inicial, parte A do verso 1, rendei graças ao Senhor. A tradução, tem 2 traduções que eu queria compartilhar aqui com você. Pode ser até minha pilha aqui, não sei, mas se não vocês vão me ajudando aí. À medida que eu vou passando, eu vou dando um toque. Pode dar mais um. NVI, a nova versão internacional, ela diz assim, ó: deem graças ao Senhor. A NTLH é nova tradução na linguagem de hoje. Ela diz assim, ó: agradeçam a Deus, o Senhor. Existe um teólogo que ele é lá do país de Gales, seu nome era Matthew Henry, ele nasceu no século 17, e ele dizia o seguinte, dá outro toque aí para mim, por favor. Vamos lá, olha o que o Matthew Henry disse. Ele disse assim: agradecer é bom, mas viver agradecido é melhor. Dá outro toque aí para mim, mais 2 pelo menos. Isso. Atos capítulo 17, você muitas vezes já me escutou falar sobre esse texto. Atos 17, verso 25, ele diz assim: pois ele mesmo é quem a todos dá. Você está comigo aqui, não está? Vida, respiração e tudo mais. Roberto, faz as contas, não precisa você dizer a idade, mas faz as contas de quantas vezes Deus já te deu respiração. Você já respirou umas 2, 3 vezes, só agora. Agora multiplica pelos 60 e... não, quantos? Multiplica você. Multiplica pelos anos que você tem, Raoni. Multiplica lá. Multiplica quantas vezes Deus já te deu respiração. Veja quantas vezes Deus já concedeu a você a oportunidade de respirar. Vem comigo, Salmo 136. Mas Ele não lhe deu vida só,
nele deu respiração, como diz o texto de Atos, capítulo 17, verso 25. Ele também lhe deu tudo mais que você tem, Ele também lhe deu. E aí, veja comigo, Salmo de número 136, verso 25, o que é que ele diz aí? Vem lá, ó. Ele diz assim, ó: pois Ele mesmo é quem é todos melhor. Aí Atos 17, 136, verso 25, olha o que ele diz: e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você comeu hoje? Comeu, almoçou, tomou café, jantou? Alguns já, né? Mas você consegue ver quantas vezes você já fez isso ao longo de toda a sua vida? Junta com a respiração, são duas bênçãos ininterruptas que Deus tem concedido a você. Alguns fizeram mais refeições do que outros, às vezes é notório, né? Deus tem lhe dado tanta alimentação ao longo da vida. Se assim, eu trabalho, eu luto, eu faço isso, faço aquilo, mas no fim da história é Deus que dá o pão, fazendo com que brote do chão o nosso alimento. Sabe por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Você comeu de manhã, foi misericórdia de Deus. Almoçou, foi misericórdia de Deus. Jantará, vai ser misericórdia de Deus. Comeu ontem, foi misericórdia de Deus. Almoçará amanhã, misericórdia de Deus. Se você estiver vivo ao longo dessa semana, comerá canjica, pamonha, queijo assado e, se for mais privilegiado, outras coisas. Sabe por quê? Por conta da misericórdia de Deus, que dá alimento a toda a carne. Deus é quem lhe abençoa com alimento. Veja, a gente já juntou duas coisas: respiração, vida, respiração, tudo que temos, alimentação. Mas passe comigo para o Salmo de número 100. Você vem para o Salmo de número 100, retorna aí. Lembra que Mateus, antes de a gente entrar no Salmo 100, mas você já abre lá, Mateus capítulo 6, Jesus disse que nós não devíamos andar ansiosos pela vossa vida, quanto ao que havemos de comer, beber, vestir, porque ele diz: eu me responsabilizo acerca dessas coisas. Aí ele fala sobre os lírios do campo, lembra? Veja os lírios do campo, a beleza deles, eles nem se preocupam com a roupa do amanhã, porque Deus veste a todos eles. Veja os pássaros, eles vão para tudo que é lugar, eles não estão preocupados no que vão comer amanhã. Por quê? Porque Deus dá a eles. E vós sois mais valiosos do que eles, mais do que os lírios do campo, mais do que os pássaros que voam para lá e para cá. Vocês são mais valiosos. Por que vocês andam tão ansiosos com essas coisas da necessidade básica da vida? Se Deus faz isso com os animais, se Deus faz isso, Morgana, com os lírios, Ele há de fazer isso comigo e com você. Não há por que nós andarmos ansiosos. Mas Deus não faz apenas isso, vai juntando, vai juntando. Salmo 100, ele diz assim, bastante conhecido esse salmo, verso 1 a 5, ele vai dizer assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor. Agora pule para o verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Agora, foi Ele quem nos fez. Atos 17, Ele que nos dá vida. Foi Ele quem nos fez. Agora tem um diferencial assim, ele diz assim: e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele não apenas nos fez como criaturas, Ele nos tornou dele. Somos rebanho dele, ovelhas dele. E aí, o que é que nós devemos fazer? Eu e você, o que é que devemos fazer? À luz dessa verdade que Ele nos criou e ao mesmo tempo que Ele nos chamou para ser seus. Está no verso de número 4 do Salmo 100, olha o que ele diz: entrai por suas portas com o quê? Ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Devemos fazer isso porque Deus nos fez povo dele. É por isso que quando você adentra por essas portas, a gente não pode estar viajando aí pensando em outras coisas, porque Ele chamou a mim e a você para fazer algo específico no momento como ele. Não é ficar divagando com a mente, perambulando pelas coisas do amanhã ou as coisas que você vai fazer, mas é entrar por essas portas à luz de tudo que temos visto que Ele tem feito e o que Ele é, a dar graças a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas escute, nós devemos também fazer isso por outro motivo, ou por mais motivos pelo que Ele dá. Eu estou no verso 5 do Salmo 100, olha o que ele diz: por quê? Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre,
de geração em geração a sua fidelidade. Ele deu um passo a mais. O Salmo 100 disse que ele fez você, mas que ele trouxe você para ser ovelhinha dele, porque o pastor supremo tem cuidado das suas ovelhas. Mas eu não queria que você ficasse só com o Salmo 100. Eu vou juntar mais uma coisa aqui, Salmo 103. Só você passar a folha aí. Salmo 103, olha o que diz aí. Salmo 103, vê comigo. Olha o que ele diz. Estou no verso 2, tá? Salmo 103, verso 2, olha o que ele diz. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Agora ele elenca os benefícios aqui. Não te esqueças, alma, não esqueça mesmo dos benefícios. Que benefícios são esses, Rafael? Está aqui, verso número 3. Olha o que ele diz. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Você tem pecado, ele é capaz de perdoar todos os seus pecados. As palavras que você não deveria ter dito, eu não estou falando nem de palavrões, estou falando de palavras indevidas, palavras às vezes que são mais cortantes do que faca afiada, que magoam as pessoas, que machucam as pessoas. Ele perdoa suas palavras, ele perdoa suas ações, ele perdoa seu comportamento inadequado, ele perdoa toda vez que você quebra a sua lei, se de fato você vai arrependido aos seus pés. É ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Mas não para por aí. Veja, eu estou no verso número 3 ainda, quando ele diz: quem sara todas as tuas o quê? Enfermidades. Você já adoeceu na vida? Eu mesmo agora estou desde sábado. Calma, não é Covid não, viu? Só fiquei rouco, por isso que eu estou até aqui me ponderando devagar, cara. Se você já adoeceu na vida, nunca esqueça, Deus levanta pessoas, levanta a medicina, fez com que o homem tivesse habilidade para medicamentos, mas em última instância, escute, quem cura as suas enfermidades é o Deus do céu. Todas as suas enfermidades, junta num pacote, tudo que você escutou até então, perdão de pecados, respiração, alimento, as necessidades básicas e enfermidades. Se você não fosse curado, talvez aqui você nem estava. E você sabe muito bem que tem algumas que eram bronca. Eu mesmo tinha um problema seríssimo. Dizem que não há cura para asma, né? Mas eu hoje já não tenho mais crises como eu tinha antigamente, mas eram crises terríveis. Parecia mais que eu tinha corrido uma maratona. Ficava cansadíssimo. Eu tive amigos, aluno de seminário, que morreu com problema de asma. Esqueceu da bombinha e infelizmente na rua teve uma crise, não estava sem a bombinha e acabou falecendo. Era um EJC, eu lembro como hoje. Estava indo para o EJC e recebi o telefonema que esse irmão tinha falecido. Quais foram as suas enfermidades? Nunca esqueça. Absolutamente todas elas, se você já não tem mais hoje, foram um presente do alto, uma dádiva do céu. Mas não para por aí, porque olhe para o verso 4, olha o que ele diz: quem da cova redime tua vida, a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Agora a gente vai para os pontos mais críticos da nossa existência. Aquela frase que você costumava usar, ou costuma usar, tanto quanto eu, né? Fulano estava com o pé na cova. A gente não diz isso, né? Meu amigo, olha, fulano estava com o pé na cova. Não precisava muita coisa, era só dar um vento para ele cair dentro. Deus foi lá e livrou. Pois é. Lembra daquele acidente que você teve? Lembra daquela doença que você passou? Lembra daquela situação que você, segundos depois, você estava lá, né, saiu antes daquilo acontecer, ou chegou depois. Não é sorte e azar, é providência. Lembre das ocasiões, os meninos brincam comigo, porque sempre eu conto a mesma história, mas eu lembro demais quando bandidos tomaram um veículo que ia com um grupo daqui nosso. Fomos tocar em Garanhuns, voltávamos para Campina Grande, fomos interceptados por bandidos que estavam sentados na porta, Jonatas,
da veraneio, da caravana, aqueles carros mais antigos, atirando na gente. Eu vi o cara sentado na porta do passageiro da frente e o fogo saindo da arma. Eu me abaixei, me abracei com o Michel, né, um amigo meu que tocava na banda. A gente se abraçou e começou a pedir a Deus para que Deus livrasse. O fato é que o carro para, eles tomam a direção, nos agridem. Logo no banco da frente estava o motorista, eu e Michel. E eu não pensei que eu era atleta olímpico, porque eu pulei 2 bancos de um mergulho só e já caí pronto embaixo, depois de ter levado uns 3, 4 tapas na cara, sem falar nos nomes generosos que ele me falou. Abençoado, vá para trás. Foi Deus. Depois eles descobriram que éramos um grupo de louvor de igreja. E ficaram naquela dúvida: vamos deixar, não vamos, deixa, não, vamos, a gente vai perder o assalto. E a gente naquele drama, todo mundo agarradinho ali, éramos 11, todo mundo agarrado ali pedindo misericórdia a Deus. Até que um deles diz assim: vamos deixar, os caras não tem nada. E aí o cara que estava dirigindo dá a meia volta, vai na porta lateral e pede todo o telefone, os telefones celulares. À época tinha gente que tinha 31 anos, você é desse tempo? Assim, tira o chip pelo menos, né? Sabe? Léo também com essa história. Sabe por que eu não fui? Sabe por que você não foi? Porque naquele dia Deus colocou a sua bondosa mão. Naquele dia Deus colocou a graciosa mão. Naquele dia Deus estava lá, preservando a sua vida. Agora junta tudo isso. Junta tudo isso dentro de um pacote chamado sua vida. E vê se você não tem motivos de sobra para agradecer a Deus pela maneira generosa com que Ele agiu na sua caminhada. E aí eu vou falar de um homem que certa vez eu li a frase dele, eu não sei nem quem ele é, seu nome era George Herbert. Ele disse uma coisa que eu achei fantástica. Ele disse assim: Senhor, deste-me tanto, dá-me uma coisa a mais, um coração agradecido. Deste-me tanto, dá-me um coração, Fernando, agradecido. O Senhor tem feito tanto por mim. Deixa eu extrair essa primeira lição junto a você. Você tem sido grato a Deus pelas dádivas que Ele tem concedido? Nós devemos render graças ao Senhor, porque Ele é o autor de todos os nossos benefícios. Escute, Ele deve receber toda a nossa gratidão pelos sorrisos que nós abrimos em meio às mais variadas experiências da nossa vida. Pule para a parte B do verso 1, lá no Salmo de número 105. Vamos lá, volta lá. Salmo 105, parte B. Olha o que ele diz: rendei graças ao Senhor. Aí na parte B o que ele diz? Invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. A expressão invocai o seu nome aqui, ela pode significar pelo menos 3 coisas. A primeira delas é nós chamarmos a Deus pelo seu nome, como a gente chama o seu nome. Por que que poderia ser isso? Porque o nome descreve a pessoa de Deus. Então ao chamarmos Deus aqui pelo nome, nós estamos chamando ou relembrando os atributos de Deus que estão relacionados com o seu nome. Como por exemplo, que Deus é independente, que Deus é eterno, que Deus é todo poderoso, que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso, que Ele é sábio, que Ele é soberano. Então quando se chamava o nome de Deus, você estava relembrando essas preciosas verdades dos atributos dele. Mas uma segunda possibilidade é que seria a proclamação do nome de Deus. Então invocar o nome de Deus significaria proclamar o nome de Deus. Isso dá a entender por conta da continuação do versículo número 1, quando ele diz assim, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Então invocar o nome do Senhor poderia ter essa ideia de proclamação. Mas em terceiro lugar, também invocar o seu nome poderia ser invocar em oração, rogar pelo nome de Deus. Pode ser tranquilamente uma dessas 3 coisas. Eu não penso que precisa optar por uma, mas pode ser as 3 coisas, uma vez que a expressão invocar aqui, ela significa chamar, clamar, recitar, ler, gritar, proclamar. Então pode ser uma das 3 coisas ou as 3 coisas, tudo junto e misturado.
Ainda na parte final do verso 1, presta atenção, veja o que ele diz assim, ó: fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Ou seja, que as nações, que todo mundo escute sobre os grandes feitos, sobre tudo o que Deus tem feito, que são seus atos maravilhosos, e conhecendo, façam o que nós estamos fazendo hoje. Ou seja, o intuito é de proclamar, não apenas por proclamar, mas que eles façam o que eu e você estamos fazendo hoje, que é adorar a Deus, que é cultuar a Deus, que é agradecer a Deus. Este é o propósito de Deus, que as pessoas conheçam a Ele e que voltem-se para Ele, como eu e você está fazendo aqui. Fazer conhecido através de nós é o propósito de Deus para a nossa vida. Seu desejo é que sejamos a fonte de onde jorre seu conhecimento para todas as pessoas, não importa onde elas estejam. É através dessa fonte chamada Congregacional Zona Sul, você como pessoa que jorre para as vidas que ainda não o conhecem. Pule para o verso 2, olha o que ele diz. Você vai perceber uma coisa interessante. Desde o verso 1 nós temos uma série de imperativos aqui. Ela continua, e ela continua agora com uma ênfase em se fazer conhecido como Deus salvou o seu povo. Verso número 2, olha o que ele diz lá: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Olha que coisa interessante aqui, temos duas: música, cantai-lhe, e conversação. Por isso ele traz a expressão narrai. Música e conversação são duas ótimas maneiras de comunicar a verdade de Deus. Por isso que nós cantamos acerca dele e das suas maravilhas, e nós também falamos acerca dele e de suas maravilhas. Então, nesse sentido, e aí vale uma boa dica para todo aquele que faz parte de grupo de louvor, que não seja da nossa igreja, mas seja de outra. É por isso que nós precisamos cantar hinos que sejam em harmonia com o que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque essa é uma das maneiras de nós comunicarmos a verdade de Deus para as pessoas, que elas assimilem a verdade de Deus em meio à sua caminhada, nas suas experiências. É algo didático você trazer tanto que Lutero tinha uma frase dessa, né? Lutero dizia que a música deveria ser um sermão cantado, porque deveria transmitir fidedignamente a verdade de Deus. Mas escute, maravilha aqui é uma expressão muito interessante, porque se refere a algo óbvio, maravilhoso, mas também se refere a algo grandioso, a algo excelente, a ser extraordinário, a separar por ação extraordinária. Portanto, escute, aqui ele inclui muitas coisas maravilhosas, grandiosas, excelentes, extraordinárias que Deus fez. Agora eu queria que você viesse numa peregrinação junto comigo. Quando ele está falando de coisas que Deus fez, ele pode estar falando de, por exemplo, sol, lua, estrelas, que diariamente aparecem para dar luz ao mundo. Mas ele também não apenas pode estar se referindo a essas coisas, mas quem sabe ele pode estar se referindo a isso aqui, ó, a animais domésticos e animais silvestres. Veja as belezas de Deus na sua criação. Se você gosta de cachorro, fica com cachorro, gato, fica com gato. Veja as belezas de Deus na sua criação. Veja um leão de escovinha. Meus irmãos, veja a beleza do tigre. Isso aqui você está pensando que eu arranquei de filme de Hollywood. Não tem nada a ver, não. Isso aqui é uma formiga vista com um zoom altíssimo aqui, aquelas formigas vermelhas. E eu imagino que você está pensando que isso aqui é coisa de ficção. Chuta o que é isso aqui. Você não sabe. Duvido, se acertar. Isso aqui é o besouro da manga. Você está vendo a riqueza do besouro da manga visto, né, em alta resolução, num zoo enorme. Mas Deus não caprichou apenas nos animaizinhos que ficam aqui conosco. Ele caprichou nos animais aquáticos. Isso é o cavalo marinho. Isso aqui é uma água viva. Esses são peixes diferentes do que a gente está acostumado, peixe-leque aí. Tem alguns bem legais, como os golfinhos, e a gente fica doido lá em Pipa, quando vai para lá, e vai pulando, vai, pula. Mas tem outros que você for lá em Boa Viagem, você não vai ficar muito feliz de se deparar com eles. Sem falar na imensidão do mar.
e sua impressionante beleza debaixo das águas. Você tem, de fato, um extraordinário cenário debaixo das águas. Algas, corais, o colorido do peixe, sem falar das árvores, que são belíssimas, os seus coloridos. Isso aqui são carvalhos, isso aqui é uma árvore canadense, isso aqui, ó, é um bordo japonês. Eu nem sei o que é isso direito. Eu sei que é uma árvore e que é bonita. Mas Deus não caprichou só nas árvores. Deus fez um capricho muito especial nas flores. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma passiflora, é a flor do maracujá. Vista bem de pertinho assim. Mas não apenas isso, você provavelmente já viu orquídea. Você não sei se conhece isso aqui. Sabe o que é isso? Isso é uma folha em microscópio. Veja a riqueza disso daqui. Sem esquecer, quando é janeiro, eu pelo menos amo isso daqui, ó. Eita, e você já está numa mente, ó, lembrando das suas árvores preferidas, das suas frutas. Eu tinha isso aqui, ó, lá em casa, na minha casa de infância, goiaba. Chegava o tempo da goiaba, eu estava lá em cima. Mas Deus não apenas caprichou nos alimentos, Deus também caprichou no cenário, que a gente tira foto e diz assim, sem filtro. E não precisa de filtro, porque o autor, ele caprichou. Você conhece a famosa aurora boreal? Você, não sei se conhece, é um parque lá no Canadá. Esse é o Grande Canyon. Isso aqui é lá na Polinésia Francesa. Eu não vou porque eu estou sem tempo. Isso é as Ilhas Maldivas. Meus irmãos, aqui a gente ainda vai, né? Você lembra? Oh, é bom demais. Chegou janeiro, solzinho, praia, mar. Mas Deus não caprichou só nas coisas animais, no cenário. Deus caprichou numa coisa que talvez a turma aqui da medicina, da área de saúde, sabe muito bem disso, né? Deus caprichou no ápice da sua criação, que é o ser humano. Eu e você sabe muito bem a complexidade do ser humano, do cérebro, por exemplo, que é o nosso centro de comando, pensamento, sentimento, memória. No próprio corpo você tem os membros, braços, pernas, dos sistemas do nosso corpo humano, respiratório, circulatório, muscular, nervoso. Eu não sei se você sabe o que é isso aí, mas isso aí, deixa eu colar aqui, é o sistema nervoso, neurônios piramidais do córtex cerebral. Veja a riqueza de detalhes. Eu duvido que você, e nessa eu findo, eu duvido que você acerte isso daqui. Sabe o que é isso? Isso aqui é o sistema nervoso e vasos sanguíneos. Não é uma árvore de Natal não, mas bem que poderia ser, né? Sistema nervoso e vasos sanguíneos da orelha de um rato. Pode pesquisar lá, Small World. Ah, um sitezinho, pode pesquisar, tá lá. A orelha, o sistema nervoso de um rato, a orelha de um rato, vasos sanguíneos. Essa é a riqueza da criação de Deus. Um certo pensador, deslumbrado com o encanto da criação, famoso escritor irlandês, seu nome era C.S. Lewis, ele deslumbrado com a criação, ele escreveu assim, ó: a coisa mais doce em toda a minha vida tem sido o anseio de encontrar o lugar de onde toda a beleza veio. A gente olha para essas coisas e fica encantado. É porque isso aqui não retrata você em loco, desfrutando dessas experiências. Mas se nós ficamos admirados, extasiados com a beleza da criação, deixa eu repetir uma frase que eu de vez em quando falo: imagine conhecer a beleza daquele que deu beleza às coisas. Será fantástico conhecer aquele que deu beleza às coisas. Mas eu penso que apesar de toda a beleza que acabamos de ver, ao falar em maravilhas, ele não está apenas falando sobre a criação. Deus está falando aqui sobre a sua providência também, as suas intervenções. Ou seja, era falar sobre o que Deus tem realizado na vida desse povo que está aqui em cena, na história desse povo. Por quê? Porque Deus escolheu um povo para si. E Deus está mostrando não apenas que Ele criou coisas, mas que Ele também intervém na vida daqueles que são os seus filhos. E aqui, se você lembrar, até aqui, Salmo
Salmo de número 105, algumas histórias já tinham acontecido no passado. Você lembra bem, até aqui, por exemplo, a história de Noé já havia ocorrido. Deus deu uma palavra para Noé: construa uma arca, coloque animais dentro dela e diga para as pessoas o que é que vai acontecer. Ninguém acreditou. Talvez seja exatamente a realidade que nós enfrentamos hoje. Você diz assim: olha, se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus como seu Salvador, senão você vai findar no inferno, na perdição eterna. Aí você diz assim: nada, que bobagem, que besteira, não existe. Era a mesma ideia no tempo de Noé. Ninguém acreditava, não caiu um pingo d'água. As pessoas não imaginavam que ia acontecer aquilo. Foi aquilo que aconteceu. Deus preservou aqueles que deram ouvido à sua voz, entrando numa arca, e lá foram preservados. Por isso que alguém certa vez disse: Jesus é a arca que há de salvar as pessoas do dilúvio da ira vindoura. É lá que você vai encontrar redenção, salvação. Se não for lá, você vai nadar, mas vai perecer. A história de Noé já tinha acontecido. A história de Abraão com a infértil Sara, lembra? A história de Isaac com a infértil Rebeca. A história de Jacó com a infértil Raquel. E todas elas Deus abriu a madre e tiveram filhos. Já tinha tido a história de José e a maravilhosa maneira como Deus salvou aquele povo da fome lá no Egito. Já tinha ocorrido a história do êxodo onde Deus, por meio do seu poderoso braço, né, do seu grande poder, arrancou pessoas lá do Egito, simplesmente enviando 10 pragas. E lembre-se, cada praga era uma afronta contra uma divindade do Egito. Deus foi destronando cada divindade do Egito e mostrando quem na verdade era Deus. Ele arranca e conduz esse povo, retira todo o empecilho que tinha no meio do caminho, mar se abre para que aquele povo passe. Ele simplesmente também sustenta com comida e com água ao longo de 40 anos pela peregrinação no deserto. Ele foi também dando vitórias. O povo de Israel foi vencendo nações bem mais fortes e mais numerosas que eles. São inúmeras as maravilhas que as pessoas estavam desfrutando, e Deus está dizendo assim: outras pessoas precisam saber dessas mesmas maravilhas. Para quê? Para que elas possam louvar também a Deus, compreendendo aquilo que Ele faz e aquilo que Ele é, a fim de que elas louvem tanto quanto você e eu louvamos. Diante disto, o verso 3, salte comigo para lá, verso 3, olha o que ele diz: gloriai-vos no seu santo nome. Sabe que coisa interessante é essa daqui? É que provavelmente pastor Givaldo está dizendo assim: olha, alegrem-se por ter tal Deus. Talvez essa pode ser uma tradução possível aqui. Alegrem-se por ter tal Deus. Então esse Deus poderoso, esse Deus eterno, esse Deus bom, esse Deus verdadeiro, evaneide, misericordioso, gracioso, santo, soberano, é o seu Deus, é o meu Deus. Então ele está dizendo assim: olha, alegre-se por isso. Outra tradução bem bacana é a da nova linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: olha, tenha um orgulho daquilo que o santo Deus tem feito. Eu tenho um orgulho do que Ele tem feito, não só na história, mas na minha vida. Olha a parte B do verso 3, quando ele diz: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. O simples fato de eu e você termos permissão e capacitação para buscar a Deus já deveria ser um motivo de grande alegria para nós. Adorar ao Senhor e buscar o seu reino e a sua justiça, escute, é o caminho para a felicidade, e na verdade não há outro. Você vai buscar em todos os lugares, mas não há, são momentâneos. Certa vez um poeta escreveu exatamente assim, acompanhe comigo, ele disse assim, ó: e aqueles que te encontram uma bênção que nenhuma língua ou pena é capaz de mostrar. O que é o amor de Jesus, ninguém sabe, exceto os seus amados. Lembra quando eu comecei a dizer: Ele lhe dá pão, Ele curou suas enfermidades, Ele perdoou os seus pecados, Ele redimiu você da sua cova. Aí você foi olhando assim, vai olhando. Se você honestamente pondera sobre isso, você tem um coração encharcado de gratidão, porque você sabe, tanto quanto eu, que nós não merecemos o que Ele faz por nós. Primeira coisa, um povo que agradece
e divulga essas verdades das maravilhas do Senhor para as pessoas. Segunda coisa, está aí, verso número 4, é um povo que busca. Presta atenção, do verso 4 ele diz assim, ó: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Escute, foi o poder de Deus que fez as coisas sobre as quais acabamos de ler do verso 1 a verso número 3. Por ser forte ele faz o que faz. Portanto, escute, considere-o não como um Deus fraco, mas como um Deus forte, especialmente nos nossos dramas. Essa é a segunda lição que eu queria que você aprendesse junto comigo. É que nós devemos considerar Deus não como um Deus fraco, mas como um Deus forte, especialmente diante dos nossos dramas. Escute, se não fosse um poder infinito, nós não teríamos segurança de sermos guardados aqui, de sermos auxiliados aqui e de chegarmos seguro lá onde Ele prometeu que estaria nos dando. Lugar precioso, eternidade. E esse Deus forte é capaz de nos dar força para todos os desafios que nós temos enfrentado nos dias atuais. Por quê? Porque não lhe falta força. Ele é o Deus onipotente, o Deus que detém todo o poder. E é interessante que, se você notou, verso 3 e 4, se você observou, nós temos um verbo que aparece 3 vezes: buscar. Veja, verso 3, ele diz assim: buscam. Verso 4 ele diz: buscai. Verso 4, uma vez mais: buscai. Veja, a palavra aparece 3 vezes. Eu quero dizer 3 coisas que isso quer dizer aqui. Preste atenção. A primeira delas é que buscar a Deus, escute isso do fundo do meu coração, é que buscar a Deus é o sinal por meio do qual todos, escute isso, todos os genuínos filhos de Deus são particularmente distinguidos dos homens do mundo. Vou repetir. Buscar a Deus é o sinal por meio do qual todos os genuínos filhos de Deus são particularmente distinguidos dos homens do mundo. Os homens do mundo não estão desejosos de buscar a Deus. Eles não estão nem aí para buscar a Deus. Eles querem buscar a vida para eles mesmos e pensar nas coisas que o seu coração é recheado e tomado, mas eles não estão muito preocupados em buscar a Deus. Por isso que o texto diz assim, ó, por isso que tem a ver com aqueles que são filhos genuínos de Deus, porque o texto diz assim, ó: buscai perpetuamente a sua presença. Quem é filho de Deus não está, deixando de lado essa verdade. O genuíno filho de Deus, ele perpetuamente buscará a sua presença, ininterruptamente buscará a sua presença. Fará falta demais o que aconteceu, como aconteceu no período da Covid. Lembro demais daquela reunião que tivemos, lá no IPSEM. Na época o senhor era prefeito e disse assim: olha, infelizmente a gente vai ter que dar uma parada, está fechando tudo. Não é o meu desejo, não é o que eu quero, mas a gente está sendo levado a isso. Fechamos as portas da igreja. Foi uma dor no coração. Primeiro dia que eu preguei, eu estava na sala da minha casa. Parecia um doido, berrando mais ou menos assim como às vezes faço. Os vizinhos não sei o que é que se pensavam. Mas foi uma coisa muito estranha. Não tinha ninguém ao lado. Uma câmera na frente, luz acesa e você falando. Não tínhamos isso que temos hoje. Com dificuldade, é verdade, mas não tínhamos isso. Eu não sei qual foi a sua sensação, mas deveria ter doído muito o fato de a gente ser impossibilitado ou estar num contexto em que não era possível estarmos juntos aqui. Porque o nosso maior anseio é perpetuamente buscar a sua presença. Dói no nosso coração quando a gente é omitido disso, ou quando algumas circunstâncias acabam nos privando dessa realidade. Por exemplo, enfermidade. Às vezes você está enfermo. Eu lembro como hoje nosso irmão Tiago Neves estava lá no Pedro I à época, impossibilitado, e muitas vezes ao acompanhar os cultos chorava, tanto que o médico até proibiu dele acompanhar os cultos. Por quê? Porque dói no peito a gente se apartar de um momento como esse de culto ao Senhor. Mas a segunda coisa que eu entendo, que essa expressão, ela aqui nos ajuda,
né? Buscar ao Senhor, essa busca aqui. Segundo, é que buscar ao Senhor é o caminho do fortalecimento. É interessante porque, olha só que isso aqui, ó. Isso aqui eram traduções antigas, traduziam assim, ó. Traduções antigas, antigas era exatamente essa: buscai o Senhor e seja fortalecido. É uma possibilidade de tradução, e as antigas traduziam assim. Escute, buscar ao Senhor é o caminho do fortalecimento. Às vezes você está triste, está meio triste, está fraco, está cabisbaixo, e você, não sei se você já agiu assim, mas uma das primeiras coisas que muitas vezes a gente faz é fazer o quê? Alguém chama a gente: ei, hoje é domingo, vamos embora para a igreja. Não, estou meio triste, meio desanimado, estou passando por isso. É para você fazer o oposto. Por quê? Porque buscar ao Senhor é o caminho do fortalecimento. Você está simplesmente deixando de lado aquilo que Deus lhe deu como fortalecimento para os momentos que você está cabisbaixo e fraco. Não se omita ou não fuja do lugar onde Deus lhe fortalece, lhe ajuda, lhe suporta. Terceira coisa é que demonstra a necessidade contínua de Deus. Então, quando ele fala, verso 3, buscai, verso 4, buscai, ele está simplesmente mostrando que você e eu temos uma necessidade contínua de buscar a Deus, é uma necessidade nossa. Terceira coisa que ele nos mostra: primeiro, um povo que agradece e divulga. Segundo, que busca. E terceiro, que se lembra. Se não, vejamos, verso 5, olha o que ele diz lá: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Veja que a memória, ela nunca será mais bem empregada do que a respeito das maravilhas que ele fez. O Spurgeon, o famoso pregador batista, ele dizia uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim, ó: se conservássemos as obras da lembrança, a nossa fé seria mais forte, a nossa gratidão seria mais calorosa, a nossa devoção seria mais fervorosa e o nosso amor mais intenso. Se você constantemente lembrasse de todas essas coisas que a gente iniciou dizendo, você teria uma devoção mais fervorosa, um amor mais intenso por Deus. Veja que as maravilhas que ele menciona aqui, muito provavelmente são uma referência ao Êxodo. Por isso que a gente está fazendo menção o tempo todo ao Êxodo. Por quê? Porque as mesmas expressões que você encontra, por exemplo, no verso 5, você encontra em outros textos da Escritura. Êxodo capítulo 6, veja: portanto dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com um braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. O que é que ele diz aí no verso 5? Juízos. Veja Jeremias capítulo número 32, verso 20, ele diz assim, olha: tu puseste sinais e maravilhas da terra do Egito, menção ao Êxodo, até o dia de hoje. Pule para o verso 21, tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas. Mesma palavra que está lá no verso 5, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. Deste modo, o que ele está dizendo é uma coisa muito clara: é que as grandes manifestações de Deus não podem cair no esquecimento. Escute isso, por favor. As grandes manifestações de Deus, elas não podem cair no esquecimento, porque elas são expressões, escute, do que Deus tem feito por nós ao longo da história. Olha o currículo que você tem, olha as intervenções de Deus na sua história. Lembre delas, e ao lembrar delas você verá como Deus tem agido, como Deus está intervindo na nossa caminhada, na nossa história. Lembrar das intervenções divinas é lembrar do que Deus tem feito nas nossas caminhadas, e elas, as lembranças, devem se tornar recordações eternas de um coração que verdadeiramente é agradecido a Deus. As lembranças são recordações eternas de um coração que é agradecido pelo que Deus fez. Ainda que o mundo inteiro se esqueça, existe um povo que é obrigado a lembrar-se disso, e eu espero que você esteja entre esse povo. Veja que povo é esse. Eu estou no verso 6, o que é que ele diz lá? Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ao chamá-los de descendentes de Abraão, ao chamá-los aqui de filhos de Jacó, ele os lembra de uma linhagem que ele havia escolhido.
para ser seu povo. Veja, era Israel que era o povo de Deus. Israel descendia de Abraão. E aqui fica bem claro uma coisa evidente para nós, é que não havia nada em Abraão. Não havia nada nos filhos de Abraão. Porque o texto diz que foi Deus que os escolheu. Não havia nada neles. E escute, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Não é porque você é desenrolado, não é porque você é alguém muito especial. Não, é porque Ele é maravilhoso. É porque Ele é bondoso. É porque Ele é gracioso. Não pense em você. Não roube as atenções que pertencem só a um, que é a Ele. É o seu grande amor. É a sua grande graça. É a sua grande misericórdia. É a sua grande bondade que faz com que Ele olhe para a gente como a gente. E a gente se conhece muito bem. E sabe que essa é uma grande verdade. Você acha mesmo que Deus teria motivos para amar ou rejeitar você? Você acha que Ele teria mais motivos para dizer assim: olha, como você é maravilhoso, bom? Eu penso que Ele teria mais motivos para rejeitar-nos do que para amar-nos. Agora observe uma coisa que eu acho que é oportuna aqui. Olha que coisa interessante. Ele citou Abraão e citou os filhos de Jacó. Escute isso, porque isso aqui é interessante. Quando ele diz assim, olha, Abraão, ele está falando do pai desse povo. Portanto, Abraão, sendo o pai desse povo aqui, ele viu as maravilhas e os juízos que Deus trouxe sobre uma cidade, duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, por conta do pecado daquele povo. Não apenas isso, Jacó, ele viu as maravilhosas obras do Senhor num tempo de grande fome, quando ele viveu. E viu Deus suprindo o seu povo, alimentando os seus escolhidos. E o que foi que esses dois personagens fizeram? Abraão e Jacó. Eles renderam graças a Deus, eles louvaram a Deus e eles divulgaram essa maravilha que Deus fez entre as pessoas, entre os seus filhos. E isso foi passando de geração em geração e tornou-se o Salmo 105. Agora presta atenção. Os israelitas seguiram as orientações de Abraão. Eles foram instigados a fazer o que Abraão fez. E agora a pergunta que eu faço é para você. Você é povo de Deus. Você é escolhido por Ele. O que você acha que você também deve fazer? Verso 1, é ter um coração grato, como ele lá diz, e uma boca que fala sobre os feitos do Senhor. Você é povo de Deus. Verso 2, você louva a Deus e fala das suas maravilhas para as pessoas. Você é escolhido de Deus, é povo de Deus. Verso 3, você se alegra por tê-lo como Deus. Você é povo de Deus, escolhido. Verso 4, você busca ininterruptamente por Deus. Você é escolhido, é povo de Deus. Verso 5, você não se esquece das maravilhas que Ele tem feito. Você é povo de Deus. Verso 6, porque estas atitudes sempre fizeram parte da vida do povo de Deus ao longo da história, desde os nossos pais. Escute, se Deus nos escolheu, nós devemos agir como escolhidos, devemos realizar as suas tarefas, servi-lo, devemos procurar a sua honra, obedecer às suas ordens e fazer tudo o que puder à vista dos seus interesses. Último ponto dessa noite, que é um povo que sabe. E o que é que esse povo sabe? Está no verso 7, olha o que ele diz: Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, que bom que Ele é o Senhor, mas melhor ainda, é que Ele é o nosso Deus. É bom demais saber que Ele é Senhor, mas melhor ainda é saber que Ele é nosso Deus. Foi exatamente assim que Deus se revela lá na entrega dos 10 mandamentos, lembra? Verso de número 1 e 2, Êxodo 20, ele diz: então falou Deus todas essas palavras. O que ele falou? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Sim, Ele é nosso Deus. Ele nos arrancou da casa do Egito, da casa da servidão, e o nosso prazer é ininterruptamente buscá-lo.
Final aqui, verso 7, parte B, ele diz: os seus juízos permeiam toda a terra. Por ele ser Senhor de todo esse universo, os seus juízos permeiam toda a terra. O que é que isso quer dizer? Primeiro, é que ele jamais deixa de habitar entre nós. Segundo, é que ele jamais é um governante ausente, por mais que às vezes alguns queiram dizer isso. Terceiro lugar, nós vemos os seus juízos e a sua justiça já acontecendo hoje. É por isso que você vê assassino sendo morto também, isso é justiça. É por isso que você vê bandido sendo capturado. É por isso que você vê adúltero sendo descoberto, corrupto preso. Por quê? Porque a justiça divina, ela já está acontecendo nos dias atuais. É tanto que nós costumamos inclusive dizer uma frase, é ou não é? A gente diz assim: olha, a justiça de Deus não falha. É verdade, não falha. A gente costuma dizer: o homem pode até escapar da justiça dos homens, mas da de Deus, é verdade, porque ninguém haverá de escapar. Um dia ela acontecerá de maneira plena, como a gente tanto queria ver. Deixa eu concluir dizendo uma coisa. Uma das coisas que mais nos prejudica, uma das coisas que mais é prejudicial no nosso relacionamento com Deus, sabe o que é? É a nossa falta de contentamento. É o que a gente chama de descontentamento. É a insatisfação. A gente vê tantas coisas que Deus já fez, mas continua insatisfeito. Tem um teólogo congregacional chamado Jeremias Burrow. Ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Escuta o que ele disse. Ele disse certa vez assim, muitas vezes nós, como homens, queremos que a nossa situação se adeque a nossos desejos. O que ele está dizendo aqui? É que tudo muitas vezes gira em torno do nosso desejo. Por exemplo, a minha felicidade, eu digo que eu só posso ter se eu alcançar aquela coisa. Ou o meu humor, muitas vezes, ele varia se eu não tiver ou tiver aquelas coisas. O meu tempo, muitas vezes, é dedicado a ter aquelas coisas, aquilo que é o meu desejo. Os meus esforços, muitas vezes, estão voltados para aquelas coisas. E pior, muitas vezes, eu e você chegamos à conclusão que Deus é bom ou não, que a vida está boa ou não, se nós alcançamos ou não aquilo que nós desejamos. Aí ele conclui a sua frase dizendo assim: o que devemos fazer é adequar nossos desejos à nossa situação. Do contrário, não vivemos felizes, pois vivemos com base no que desejamos e não no que já temos. E assim esquecemos de tudo que temos. Ou seja, muitas vezes você colocou algo no coração, um desejo, casar, por exemplo, e você atribui a bondade ou maldade de Deus se você tiver um cônjuge. Aquele concurso esperado, aquele curso tão aguardado, aquele avanço profissional que você tanto sonha, aquele negócio que não decola, aquela abertura de portas que você tanto sonha, você coloca ali toda a razão da sua vida, ou todas as suas esperanças, ou se a vida vai bem ou não, se aquilo você tiver. Foi exatamente isso que Satanás propôs e que tem sido proposto pelo nosso coração, que muitas vezes nos engana. Deixa eu fazer essa ponte com um texto clássico. Abra sua Bíblia em Gênesis 2. E aí a gente caminha para fechar, porque eu quero que você possa lembrar de tudo que você já recebeu de Deus. Olha Gênesis 2. Foi exatamente isso que Satanás fez com Adão e Eva lá no jardim do Éden. Deus disse, Gênesis 2, verso 16 a 17. Gênesis 2, verso 16 a 17. Olha o que Deus disse. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore, uma árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Você pode comer de tudo, mas eu não vou te dar uma. Você não pode tocar. Às vezes é um pouco disso.
Tem coisas que Deus nem quer nos dar. E você insiste tanto. E quando dá é uma tragédia na vida. Não quero dizer que essa seja a sua realidade. Mas lê do engano. Quando você deposita a esperança da sua salvação naquele objeto ou naquela pessoa que você tanto anseia. Por quê? Porque só existe um que é capaz de te redimir. Mas pule para o capítulo 3, porque alguém propõe algo diferente do que Deus propôs. Eu estou no verso 1, Gênesis 3, versículo 1. Alguém chega e diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Foi não. Aqui o questionamento do diabo é tipo assim: é verdade que você não pode comer de nenhuma ou quase nenhuma árvore do jardim? Qual era a resposta? É mentira tua. Está ficando doido, é? É não. Perceba, e é o que eu quero que você perceba. Perceba isso com toda a sua atenção. Perceba que o foco é você esquecer de tudo que temos e pensar só naquilo que não temos. O foco da serpente é mostrar para você o que você não tem e colocar a bondade ou a maldade de Deus, ou melhor, a bondade de Deus em xeque, mostrando que Ele não é bom, porque Ele te priva de algo que aos seus olhos é maravilhoso. Esse é o foco, esse é o ponto. O foco é esquecer que tudo que temos, e tudo que temos, pensar só naquilo que não temos. E sabe o que acontece? O inverso do que pensamos nessa noite. Nos tornamos num povo que, no lugar de agradecer e de divulgar, nós não agradecemos mais a Deus. E a gente viu tanta coisa que Deus nos dá. No lugar de ser um povo que busca, a gente não quer nem mais saber de Deus, porque Deus não é tão bom como diz ser. Ele não me dá aquilo que eu tanto sonho. Terceiro, no lugar de nós sermos um povo que se lembra da bondade de Deus ao longo de toda a nossa história, nós nem lembramos mais do que Ele fez por nós e jogamos na lata do lixo tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Quarto e último, nós até sabemos que Ele é Deus e nosso Deus, mas não é mais suficiente, já não satisfaz mais a nossa alma. Você entende? O que eu quero é maior e melhor do que o Senhor mesmo. Eu queria que você viesse junto comigo, porque Deus tem sido tão bom para nós, pois Ele tem nos dado, além de tudo que você tem, Ele nos deu a maior de todas as dádivas. Sabe qual? Eu vou lhe contar qual a maior das dádivas que Deus nos deu através de uma historinha. Conta a história que um missionário evangélico que trabalhava na África, ele contou uma história de como ele tentou ensinar os nativos a orar o Pai Nosso. Olha só, certa vez ele chegou e começou a ensinar o Pai Nosso para aquelas pessoas, para aquele seu público lá da África. Só que ele notou que certa mulher recusava-se a ir além das palavras, que está lá em Mateus capítulo 6, verso 9, precisa se abrir, mas diz assim, ó: Pai nosso que estais no céu. Ela não ia a mais do isso, ela não dizia santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino. Ela simplesmente falava, Pai nosso que estás no céu, e fechava a boca. E aquele missionário não entendia por que ela simplesmente travava na primeira frase. E ele simplesmente, curioso por que ela não falava mais, ou não completava a oração, ele foi e perguntou a ela, disse, por que você interrompe a oração no início e não fala a oração toda? A resposta daquela mulher é a resposta que eu quero que você compreenda e jogue aqui e aqui. Ela disse assim, se Deus é meu Pai, isso é tudo de quanto tenho necessidade de saber. Se Deus é meu Pai, isso é tudo
de quanto tenho necessidade de saber. Ele deu a maior de todas as dádivas. Ele se deu a nós. Ele deu a si mesmo. Por isso que o verso 7 diz: Ele é o Senhor, nosso Deus. Melhor do que as bênçãos é o autor das bênçãos. Melhor do que as dádivas é o doador. Melhor do que qualquer bem é termos o tesouro, que é o próprio Deus, para sempre em nossa vida. E findo com as palavras que falei no início: Senhor, deste-me tanto, dá-me uma coisa a mais, um coração agradecido, para que sejamos sim um povo que agradece e divulga, busca, se lembra e sabe muito bem quem és, porque sabemos que temos o maior tesouro, Ele mesmo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Aproveite para agradecer a Ele por tudo